Olá, seja bem-vindo ao Ler nas Ilhas. Nesta edição estaremos à conversa com o escritor Eugênio Inocêncio. Dududa, como é conhecido entre os seus, é natural de Santo Antão, mas reside há vários anos na cidade da Praia. Tem o estatuto de combatente da liberdade da pátria, foi um dos deputados do primeiro Parlamento de Cabo Verde e já foi embaixador de Cabo Verde em Portugal. Foi também jornalista na década de 1980 em Portugal. Formou-se em economia e dedica-se ao mundo empresarial, está ligado ao mundo empresarial. Atualmente ele é presidente da Associação do Turismo de Santiago e vice-presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde. Dududa estreou-se na literatura em 2017 com o romance Múrcia e deu a estampa em maio deste ano a um segundo romance intitulado Depois das Mangas Vêm os Abacates. Dr. Eugênio Inocêncio, muito obrigado por nos receber em sua casa. Muito obrigado por esta distinção literária e sejam bem-vindos. Pois é, e estreia-se com o pé direito na literatura cabo-verdiana em 2017 com o romance Múrcia, já que é assinalado pela crítica como um romance que trouxe uma inovação na abordagem de temas nunca antes tratados na literatura cabo-verdiana, como a homossexualidade e a relação dos cabo-verdianos com outros povos do continente africano. Como é que se dá a abordagem destes temas no romance Múrcia? Sabe, eu estou convencido que a literatura transforma o pensamento humano. É um elemento fundador do pensamento humano. E isso é da maior importância. Quando o escritor escreve, prolonga-se no espaço e no tempo, ao relatar os factos e as relações interpessoais, as relações entre os personagens. E isso, por isso que eu digo, é um elemento fundador do pensamento humano. E porquê? Porque ao escrever e ao oferecer a sua obra, o livro, ao leitor, permite ao leitor fazer o mesmo. O leitor, ao ler, está também a reescrever. Se houver 1000 pessoas que comprem este livro e que leiam este livro, serão 1000 reescritas desse mesmo livro, de acordo com a experiência de cada leitor, com os conhecimentos de cada leitor e com a empatia que lhe é própria. Ou seja, no fundo, a literatura está a refundar o pensamento humano, não é? Eu sempre escrevi. Ao longo da minha vida, sempre escrevi por motivações as mais diversas. Como disse, tive vários anos como jornalista em Portugal, o que foi muito importante para mim, para a minha formação como pessoa e como escritor. Convivi com alguns dos principais jornalistas dessa época em Portugal, meus colegas, e fui estimulado para publicar por um dos meus netos, que gostava muito de me ver a escrever e um belo dia disse-me: pai, ele trata-me por pai, tu escreves tanto, porque é que não publicas, não editas? E ele tanto me pressionou que eu decidi, de facto, começar a publicar. Não é? E Brito Semedo, que fez a apresentação desta obra aqui em Cabo Verde, diz que é um romance em que, portanto, fala de ideias, de convicções e em defesa de causas. Concorda? Para mim, sabe, eu tenho o maior respeito por um movimento que surgiu no século XVIII, na Europa, essencialmente em França, dos chamados enciclopedistas, que tentaram lutar contra uma perspectiva oposta, materialista, que afastava a espiritualidade das manifestações da arte, nomeadamente ao nível da literatura, não é? Que infelizmente acabou por ser dominante, é o que domina neste momento, não é? Há livros que são escritos para um determinado grupo
há livros que são escritos por outro grupo de pessoas em função de perspectivas culturais, ideológicas, políticas, etc. Os meus livros, obviamente, relatam factos e relações interpessoais, mas também falam sobre filosofia, sobre política, sobre economia, sobre espiritualidade, sobre misticismo. É esse sentido do enciclopedismo, não é? E esses temas todos, neste livro Múrcia eu pude conferir, tive o prazer de ler, parecem temas sérios, mas cuja abordagem é muito cativante, muito sensual até. Utiliza uma linguagem sensual também para cativar a leitura. Porque faz parte da vida das pessoas. A sensualidade é aquilo que eu digo, nós somos seres complexos. Cada ser humano é um ser complexo, é uma totalidade, onde reside vários aspectos da vida, não é? Infelizmente, há cerca de 250 anos, com a Revolução Industrial e o materialismo ligado à Revolução Industrial, as pessoas tendem a ser divididas entre este é intelectual, aquele não é intelectual. Com este eu posso falar de filosofia, com aquele não devo falar de filosofia. Com este eu posso falar de religiosidade, com aquele eu não devo falar de religiosidade. E assim por diante. Está a ver? Eu acho que isso é errado, porque a humanidade reside em cada um de nós. E todos os aspectos que dão força àquilo que nós somos, não é? Uma espécie especial no universo, contém todas essas valências e pode participar em qualquer diálogo que envolva esses vários aspectos da vida do ser humano. Veja, escrever é de facto um privilégio, mas ler também é um privilégio, porque quando a pessoa lê, de facto está a reescrever. Se eu pedisse a uma pessoa que fizesse uma síntese, um resumo de um livro que acaba de ler, seria completamente diferente daquilo que o escritor escreveu. Está a ver? E o leitor acaba por aproveitar as experiências das personagens para também enriquecer a sua vida e a sua forma de viver também. Daí eu dizer que a literatura é um elemento fundador do pensamento. Está a ver? A escrita é uma invenção de há cerca de 5.000 anos, mais ou menos. E estabelece uma diferença, de facto, a escrita estabelece uma diferença, uma ruptura fundamental com a humanidade anterior ao período subsequente. Não é por acaso que a filosofia, a política, as grandes religiões, todas nascem depois da escrita. Está a ver? E a escrita tem-nos acompanhado. Tem-nos acompanhado. E é extraordinariamente importante que as pessoas escrevam e que as pessoas leiam. Porque o leitor é também um escritor. Ele reescreve necessariamente aquilo que acaba de ler. Exatamente. E ao fazer isso, cria pensamento. Está a ver? E isso é da maior importância para cada sociedade, para a humanidade como um todo, mas para cada sociedade, para Cabo Verde, para os Estados Unidos, para a China, para Portugal, para a Guiné-Bissau, para a Angola, para todos e para o conjunto. Já agora aproveito essa deixa para lhe perguntar, já que é tão importante, não é? Ler os estímulos que vêm do governo para a publicação, para ler em Cabo Verde, qual é a sua opinião? Eu não sei, nunca nenhum estímulo chegou a mim, não é? Eu não sei. Eu tenho falado com colegas que me dizem o mesmo. Eu não conheço nenhum estímulo. Veja, o editar em Cabo Verde é muito difícil. É muito difícil. Edita-se geralmente fora. No meu caso, em Portugal. Depois é preciso trazer o livro para Cabo Verde. Não há nenhum estímulo, não há nenhuma forma de facilitar essa vinda. Depois o livro é colocado nas livrarias para ser vendido e, claro, cada livro tem que pagar uma comissão, que é o serviço prestado pela livraria, o que torna tudo muito difícil. Eu, por exemplo, estou a criar as condições para fazer a segunda edição
de depois das mangas vêm os abacates. E é extremamente difícil fazer complicado. isso. Mas é evidente que é uma luta que nos dá prazer, Exato. porque é uma paixão. Escrever Exato. é uma paixão. não E é? escreveu no início deste trama, no romance Múrcia, que começa com um mistério, um jovem que é encontrado no capô de um carro, morto com uma bala na nuca. A criminalidade na cidade da Praia preocupa-o? Preocupa, claro, na atualidade. Esse livro, Múrcia, foi feito nos inícios deste século, 2001, 2002, mais ou menos. Aliás, há referências sobre a passagem de um século para o outro. E é de facto preocupante. A nossa sociedade precisa de dar um salto, quer em termos materiais, quer em termos de pensamento. Eu penso que há um déficit de pensamento em Cabo Verde, gritante, e que é uma grande preocupação, porque as sociedades evoluem sempre apoiadas no pensamento. O pensamento permite fazer a descoberta de novos paradigmas, não é? E de novos caminhos. E esses novos caminhos acontecem sempre antes pelo pensamento. Se há um déficit de pensamento, há um déficit de busca e de encontro de novos caminhos. Está a ver? Esse livro situa-se numa época que é diferente da nossa. Em 20 anos, muita coisa mudou em Cabo Verde. Muita coisa em termos de recursos humanos, em termos de confiança, em termos de expectativa. Veja, durante estes 20 anos, a taxa de fecundidade feminina aproximou-se da taxa de fecundidade feminina da Europa, dos países mais desenvolvidos, o que leva ao envelhecimento da população, não é? A nossa população diminuiu, não é? Diminuiu e a partir dos próximos anos, desde 2030, a população cabo-verdiana vai começar a ser mais com pessoas de maior idade e menos pessoas, digamos, de jovens, não é? Que é o envelhecimento da população, que introduz elementos novos em todas as comunidades. E que atrapalha um país que está no processo ainda de desenvolvimento. Já vamos, neste momento da nossa conversa, fazermos uma primeira pausa. Já vamos voltar a falar sobre o seu segundo livro e sobre a literatura cabo-verdiana, mas uma pausa para respondermos a uma curiosidade lançada no programa anterior. Havíamos perguntado qual o primeiro livro escrito com uma máquina de escrever. As Aventuras de Tom Sawyer, do escritor norte-americano Mark Twain, é considerado o primeiro livro feito em uma máquina de escrever. Foi o próprio autor que o reivindicou na sua autobiografia. Contudo, alguns factos históricos contestam o que Twain disse. Tom Sawyer foi publicado a partir de uma cópia manuscrita e não escrita em uma máquina de escrever. Esta cópia manuscrita é preservada até hoje. Entretanto, A Vida no Mississippi, uma outra obra do mesmo autor, foi a primeira submetida a uma editora como um romance datilografado. Então, pode-se dizer que Mark Twain, pseudónimo de Samuel Clemens, estava parcialmente certo. Retomemos a nossa conversa com o escritor Eugênio Inocêncio. Falemos agora deste seu segundo livro, Depois das Bangas vêm os Abacates. O título dá até água na boca, mas trata-se, na verdade, doutora, de um livro histórico, né, que decorre na Cidade Velha no século XVIII. Certo, em 1726, numa época conturbada, em plenas vésperas da Revolução Industrial, que acontece, como sabe, na Inglaterra, dessa altura, e em que Cabo Verde teve um papel importante. Cabo Verde era, nessa altura, uma plataforma que foi construída para facilitar as relações comerciais de todo o tipo, desde a escravatura aos produtos, digamos, necessários para as indústrias e aos produtos industriais, não é? E este livro apoia-se precisamente num dos factos
que envolve Cabo Verde nesse processo de globalização, 1726. Exatamente. E abro o capítulo 1 com uma dedicatória que eu achei interessante, que vou passar a ler, que diz assim: Ao escravo, meu antepassado, a quem foram roubadas todas as oportunidades, excepto uma, há de provar a sua humanidade. E aos seus descendentes, que teimam em transportar na memória coletiva uma culpa, a única, a que resulta do defeito da sua humanidade, com todo o carinho que um ser humano pode sentir por outro. Que argumentos se lhe oferecem para considerar que um cabo-verdiano é um ser muito humano, apesar desse passado escravocrata que teve? Note, o cabo-verdiano construiu uma língua nova, o crioulo. Exato. São poucos são poucos os grupos humanos hoje em dia a quem se pode atribuir essa responsabilidade / competência. Construir uma língua nova, não é? Uma língua crioula. Fomos capazes de... E quem construiu essa língua nova eram pessoas em situação de escravatura. Está a ver? Isto é, a humanidade não é destruída pela escravatura. Em certa medida, pressionou e levou aquilo que existe de melhor na humanidade a ser evidenciado. Outros elementos importantes da nossa cultura e que têm as raízes nesse passado, outro elemento muito importante é a tolerância. É a capacidade de absorver o diferente, de comungar com o diferente na construção de soluções novas, não é? Este livro procura mostrar isso. Os personagens são escravos, são todos escravos. Há um personagem que não é um escravo, que nunca aparece, é referido várias vezes, não através do seu nome próprio, mas de uma referência a ele. Há um personagem que pertence a uma família antiga de escravos, mas uma família que foi liberta. Ou seja, o universo deste livro é em torno de escravos. Há um jovem que está a questionar se vai aceitar ou não um desafio, uma oferta feita pelo governador da colónia de então, que é alistar-se como soldado para ir libertar a ilha de Santo Antão dos ingleses que estão a tomar conta de Santo Antão entre 1724 e 1726, a troco da liberdade. Está a ver? E a história desenrola-se em torno dessas personagens e desse jovem que se chama João S. João S. E da indecisão dele, da decisão, da procura de uma companheira, que a esposa que o acompanhe nessa aventura. Veja que nessa data, ir da Cidade Velha de Santiago para Santo Antão levava 18 dias. É uma viagem de 18 dias. Não é? E a história gira em torno dessa decisão, das relações entre as pessoas que são escravas na Cidade Velha. Referiu há pouco a língua. Achei interessante também a personagem John S. ter referido que se podia dar o nome a essa língua de fémina, em homenagem às mulheres, por terem supostamente sido elas a criar esta língua. Aliás, veja, há uma série de estudos sobre a origem dos crioulos, não apenas do nosso, como de outros crioulos, também mais ou menos em circunstâncias parecidas, ou seja, pessoas que são retiradas do seu habitat normal, da sua língua normal, que são colocadas num espaço, no caso concreto, em Cabo Verde, e essencialmente na Cidade Velha, e que têm que verbalizar. E não conhecem a língua do senhor, digamos, que domina. E então, o que é que esses grupos humanos fazem de uma forma geral? Utilizam palavras soltas da língua do senhor
e adaptam essas palavras a uma gramática, que não é a gramática do Senhor, que é a gramática mater da humanidade. Não é por acaso que em crioulos diferentes, criados em sítios diferentes e sem contacto, têm a mesma gramática, que é a mater que nós temos todos, que a humanidade tem. Não é verdade? E quem faz isso é essencialmente a mulher e as crianças. Está a ver? A produção dessa língua mater, que é um esforço extraordinário de apelo ao profundo da humanidade, é feita essencialmente pela mãe e pelos bebés. E o Jones pensa um bocado e diz, se calhar os homens vão chatear-se por se chamar feminina, e se calhar passa-se a ser chamado fémino. Portanto, essa questão também de machismo, do género. Sim, do género, mas do machismo, do paternalismo também está incrementado na nossa sociedade. Sim, é um elemento, desde há muito, não é? Desde o início. Não é só na nossa sociedade. Se calhar em toda a humanidade, desde o início da humanidade, não é? Na humanidade, não é? Eu não diria no início da humanidade. Há relatos que falam em sociedades onde essa diferença de género não existia, noutros casos que não era tão acentuada quanto é acentuada em algumas comunidades atuais, mas, digamos, é uma referência precisamente para assinalar esse facto. Sim. Não é? Esse facto. Voltando a falar do humanismo do cabo-verdiano, o doutor não acha que os cabo-verdianos ainda guardam muito ressentimento dos portugueses por causa deste passado? Não, eu dizia que uma das características da nossa cultura é a tolerância. Pois. Nós temos uma relação, de facto, complexa com os portugueses e com Portugal, que é uma relação fundada na origem da nossa cultura e de Cabo Verde, da cabo-verdianidade, que é uma relação dupla. Está a ver? Nós sentimos-nos, por um lado, próximos de Portugal, porque de facto somos próximos, aliás, inclusive pelo sangue, não é verdade? Uma das nossas origens é africana, outra origem é europeia, principalmente portuguesa. Não é? Nós temos antepassados que são portugueses. Nós temos elementos culturais que são claramente de origem portuguesa. Alguns dos meus melhores amigos são portugueses, colegas meus de formação universitária ou de exercício da profissão de jornalista em Portugal. Este outro lado nosso africano que é às vezes muito pouco assumida pelos cabo-verdianos. A nossa relação com o mundo, a nossa cabo-verdiana é complexa, não é? É complexa. Não é linear. E em muitos casos, de facto, é ambígua. Nós temos uma relação de grande proximidade com Portugal e, simultaneamente, temos alguns elementos de rejeição. Nós sentimos que somos, ao mesmo tempo, africanos, mas, ao mesmo tempo, sentimos que somos qualquer coisa que nos distingue de outros povos africanos. Está a ver? Nós somos complexos. Os mestiços, as culturas mestiças são sempre complexas, nomeadamente as culturas mestiças que são feitas, que são formadas em ambientes de tensão e de conflito, que é o nosso caso. Portanto, o enredo passa-se também muito na Cidade Velha, está também ligado à atividade turística. Acha que a Cidade Velha está sendo bem explorada enquanto atração turística? Não está a ser trabalhada. Eu vou-lhe contar um episódio que ilustra o facto de nós não estarmos a prestar a devida atenção à importância cultural e histórica da Cidade Velha e a Cidade Velha enquanto elemento de oferta turística. Eu, há uns anos, trouxe aqui a Cabo Verde uns potenciais parceiros norte-americanos e levei-os à Cidade Velha. Almoçamos na Cidade Velha e depois fiz-lhes aquele trajeto habitual a mostrar a primeira igreja a sul
do Sará, que está lá na Cidade Velha, os antigos edifícios, a catedral, entramos no que resta da catedral, ao seminário, que também existe em ruínas, e ele, no fim, disse-me o seguinte: Eugénio, não vou ser diplomata e vou dizer o seguinte: os senhores aqui em Cabo Verde têm estado a dormir, porque onde nós estamos, aquilo que já me mostrou, isto é um santuário. Há de chegar um momento em que se calhar serão os seus netos. Ele disse-me: eu estou a ser o mais transparente possível. Se calhar são os seus netos, quando reconstruírem o que está aqui, este santuário, vocês terão que estabelecer o número de pessoas, de estrangeiros, que podem anualmente visitar este santuário. Por exemplo, vão decidir que por ano o máximo são 300.000 pessoas. E as pessoas que quiserem vir terão que se inscrever. Este ano não é possível. Nos próximos 2 anos não é possível. Nos próximos 5 anos, mas está de certeza, daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos pode vir e visitar. Está a ver? Nós andamos distraídos em relação a isso. Voltando ao romance, este seu romance nos lembra o primeiro romance de temática cabo-verdiana, que é O Escravo, de José Evaristo de Almeida. Mas os tramas são algo diferentes, não é? No Escravo sobressai mais a questão do amor proibido entre um escravo e uma branca, mas aqui no seu livro o senhor aborda mais profundamente toda a situação escravocrata. Não é? Sim, porque de facto eu tive como opção, como escolha, que os personagens fossem todos escravos. Há um de origem que deixou de ser, digamos, a família deixou de ser escrava, mas todos são escravos. Está a ver? Digamos, a parte do senhor é a parte envolvente. É o que envolve a vida dessas pessoas. Veja que há uma questão que é muito importante, que é a seguinte: a cidade de Lisboa, na altura do povoamento de Cabo Verde, era uma pequena cidade com cerca de 100.000 pessoas. Está a ver? Portugal tinha cerca de 1 milhão de pessoas e construíram um império. E nos sítios onde se estabeleceram, de uma forma geral, eram a minoria. Está a ver? A maioria era constituída pelos autóctones. No caso da Cidade Velha, a maioria da população era escrava ou descendentes de escravos. Não é? E penso que faz sentido, a história tem esse equilíbrio na relação que evidencia apenas entre escravos, no fundo, não é? Nos seus medos, nos seus anseios, na procura de saídas, do que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer. Este livro é um drama, não é? O livro, se quiser classificá-lo, é um drama. Pois a história não acaba bem para a maioria das personagens. Por isso é que é um drama. Pois. Não é uma tragédia, porque há personagens que conseguem uma saída. Não é? É um drama. É um drama crioulo, se quiser. Não é? É um drama crioulo, isto é, no momento de formação da nossa identidade crioula. Achei também interessante, um escravo sólido seguro é também um poeta, não é? É uma boa oportunidade também para o autor, Eugénio Inocêncio, mostrar também os seus dotes da poesia. Não se importava de ler este poema do Sólido Seguro? Sólido Seguro é uma personagem muito interessante. É um jovem escravo que cresceu num dos seminários que preparava padres para serem enviados, nomeadamente para outros países da costa ocidental africana, e que, a partir de determinada altura, como se dizia aqui nesta sociedade de então, avariou e saiu, está a ver? E tornou-se um poeta popular. Nesse dia, João S. e os demais participantes ouviram Sólido Seguro dizer o seguinte: Sólido Seguro criava os seus poemas e ia à zona do Pelourinho com um pequeno palco que ele transportava dizer os poemas, não é?
ouvir a um sólido seguro dizer o seguinte: ouvi, às mangas sucedem-se os abacados. São diferentes, nem melhores nem piores, nem piores nem melhores. São diferentes e são a chave da alma. Tornam longa a curta vida. Com sabores opostos permitem pesar ou medir, tanto faz, o suspiro que nos mantém. O que nos aconselha a dizer: são melhores porque diferentes. É assim neste quintal. Ouvi. Evitai a dúzia, o alqueire e o moio, porque a seguir à dúzia vem a dízima, que mata e esfarela. Evitai tudo o que puderes evitar, naquilo que os dedos contam. Evitai, porque havemos, muitas vezes, de tropeçar uns nos outros, umas vezes como marinheiros, outras como oficiais de marinha. Risos dos populares. Vamos interromper a leitura, é um poema, portanto, muito bom. E aproveitamos esta deixa para fazermos mais uma pausa neste programa, desta vez para lançarmos uma outra curiosidade ao telespectador. Desta vez perguntamos: sabe qual o escritor foi o vencedor da famosa edição dos Jogos Florais de 1974? Se quiser colaborar, deixe a sua resposta no nosso e-mail lernasilhas@rtc.cv ou na página de Facebook do nosso programa. Estamos de volta para a última parte da nossa conversa com o escritor Eugênio Inocêncio. Doutor, está a trabalhar em alguma outra obra? Sim, neste momento estou perto de concluir o meu terceiro romance. Digamos que se eu tiver tempo, eu dedico-me a várias coisas ao mesmo tempo, não é? Se eu tiver tempo, dentro de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, estará concluído este novo romance. É também ficção. É também ficção. Acontece, a história passa-se aqui na Ilha de Santiago, no interior da Ilha de Santiago. Tem 3 personagens, um jovem guia turístico, uma senhora que é agricultora especializada em morangos, na produção de morangos, e um iacista. E um 4º personagem, que é um personagem especial. É sobre a atualidade, obviamente também nas relações interpessoais. É um triângulo amoroso, é a história construída sobre um triângulo amoroso que envolve os 2 homens e a mulher, e aborda a atualidade cabo-verdiana, a atualidade mundial, e como eu disse, para além das relações interpessoais, está presente a filosofia, está presente a política, está presente a economia, está presente o misticismo, não é? Está presente a espiritualidade. Portanto, é tudo também que representa o Senhor, não é? Tudo aquilo que foi aprendendo ao longo da vida e que acumulou, tenta partilhar também. Não se pode livrar disso, não é? Ninguém se livra disso. Pois. Está a ver? Todos nós escrevemos ou lemos em função da nossa experiência pessoal, dos nossos conhecimentos e da empatia que nos dirige. Exatamente. E essa empatia é muito importante, porque ela é que define a relação com os outros, com o universo, com a materialidade da vida e com a espiritualidade, não é? Falando de livros, literatura, qual é a sua apreciação sobre o estado atual da nossa literatura? Eu acho que se trabalha. Há pessoas que estão a trabalhar. Aliás, se comparar com o passado, há muito mais produção agora e diversificada e que tenta descobrir novos caminhos. Isso é evidente na nossa literatura, não é? Apesar das dificuldades, não é? Eu acho que se trabalha, eu acho que é preciso programas muito consistentes de leitura. A ver, está-se a produzir mais do que se lê em Cabo Verde. E aquilo que eu dizia, e para mim é óbvio e é verdade, a literatura é um elemento
fundador do pensamento. Pois. Está a ver? É fundador do pensamento. E não há nenhuma sociedade que evolua, consiga evoluir, descurando o pensamento. O pensamento vai sempre à frente e ajuda a corrigir e ir descobrindo, tateando, descobrindo os caminhos. Pois é. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Resta-nos pedir-lhe que nos deixe uma sugestão de leitura. Que preparou esta sugestão? Este livro, Direito Municipal Cabo-Verdiano, do escritor Mário Ramos Pereira Silva. Pode mostrar. Um livro da maior importância, porque no fundo é sobre o poder local em Cabo Verde. Tem uma abordagem histórica extremamente interessante, não é verdade? Vai à história do poder local em Cabo Verde e depois tem o enquadramento, digamos, legal, institucional, do municipalismo em Cabo Verde. É a construção do Estado. O poder local é uma parte fundamental da construção do Estado. Este livro, obviamente, é um livro indispensável para os estudiosos, para aqueles que se dedicam a esta problemática, quer ao nível das universidades, das escolas de uma forma geral, os profissionais, mas também para os cidadãos. É um elemento importante de cidadania. Para os próprios autarcas, não é? Neste momento conturbado em que há muitas questões à volta das autarquias, não vamos falar sobre isso, infelizmente, claro. porque não temos tempo, mas fica esta sugestão realmente muito pertinente neste contexto. É importante para a cidadania, Exato, está a ver? exato. Para o cidadão. Eu não sou autarca, Sim. e este livro é da maior importância para aquilo para que a cidadania entende dever ser o poder local. Está a ver? Dr. Eugénio Inocêncio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu e disponham sempre. Muito obrigado. E obrigado a si também que nos acompanhou lá em casa. Nós voltamos a ver-nos daqui a 15 dias. Até lá, tenha boas leituras.